Deus e a criação do universo. A criação do universo, segundo a perspectiva cristã, é narrada principalmente no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Este relato oferece uma visão detalhada sobre como Deus trouxe a existência ao cosmos e a vida na Terra. O princípio da criação. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Este versículo inicial estabelece que Deus é o Criador soberano e que o universo teve um início definido. Antes da criação, a terra estava sem forma e vazia, e trevas cobriam o abismo. Gênesis 1:2. Esta condição inicial ilustra um estado de caos que Deus iria ordenar. A criação em 6 dias. O primeiro dia. Gênesis 1:3-5. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus cria a luz, separando-a das trevas e estabelecendo o ciclo do dia e da noite. A criação da luz é a primeira manifestação da ordem divina sobre o caos primordial. O segundo dia. Gênesis 1:6-8. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus cria o firmamento, ou céu, para separar as águas acima das águas abaixo, estabelecendo uma estrutura essencial para a criação. O terceiro dia. Gênesis 1:9-13. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela mesma, sobre a terra. E assim foi. E produziu a terra relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela mesma, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Neste dia Deus faz aparecer a terra seca e cria a vegetação, incluindo plantas e árvores. O quarto dia. Gênesis 1:14-19. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e as estrelas. E Deus as pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Deus cria o sol, a lua e as estrelas para marcar o tempo e iluminar a terra, definindo o ritmo dos dias e das estações. O quinto dia. Gênesis 1:20-23. E disse Deus: produzam as águas abundância de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E criou Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Neste dia, Deus cria os seres vivos dos mares e as aves. O sexto dia. Gênesis 1:24-31. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais e répteis e bestas feras da terra segundo as suas espécies. E assim foi.
E fez Deus as bestas feras da terra segundo as suas espécies, e o gado segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede fecundos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o ser humano, à sua imagem e semelhança, conferindo ao homem um papel de domínio e responsabilidade sobre a criação. O sétimo dia, descanso e santidade. Gênesis 2:3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou no dia sétimo de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. No sétimo dia, Deus conclui sua criação e descansa, estabelecendo o princípio do sabá, um dia de descanso e reflexão. A criação do homem e a relação com Deus. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus cria o homem, Adão, do pó da terra e lhe dá a vida, colocando-o no jardim do Éden para cuidar dele. Gênesis 2:21-22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher, e trouxe-a a Adão. Deus cria Eva a partir de uma costela de Adão, estabelecendo a relação de complementaridade entre homem e mulher. A importância teológica da criação. O relato da criação em Gênesis não é apenas um relato histórico, mas possui profundas implicações teológicas. Ele afirma a soberania de Deus como Criador e a bondade intrínseca da criação. Deus criou o universo com ordem e propósito, e a criação é vista como um reflexo de sua bondade e perfeição. A visão cristã da criação enfatiza que tudo tem um propósito divino e que a humanidade tem um papel especial na criação. A narrativa também prepara o cenário para a compreensão do pecado e da redenção. O Jardim do Éden e a introdução do pecado, que ocorre em Gênesis 3, estabelecem a necessidade da redenção. A criação e a queda do homem levam à necessidade de um plano de salvação, que é o foco principal do Novo Testamento, protagonizado pelo Salvador Jesus Cristo. Se você quer mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. Assim você estará nos ajudando a continuar com este trabalho. Obrigado e até a próxima!